Nós estamos todos reunidos aqui hoje, né, para a gente falar um pouquinho da Francine Shapiro e poder fazer essa honra a ela, né, e a todo esse legado que ela nos deixou, né, Sli? Estamos aqui todas as trainers da MDR Treinamento e Consultoria. Boa noite, gente. Vamos lá? E aí, Sli, bem-vinda, Silvia, Raquel, Jaqueline, Silvana. Isso aí. Isso se apresenta, porque nem todo Obrigada, mundo... Rita. Vem aqui, começa da mais novinha, a trainer mais nova para mais velha. Quem que é a trainer mais novinha? A trainer mais nova em termos de treinamento, de experiência. Bom. Não vamos falar de outras coisas comprometedoras. Bom, então é um prazer estar aqui, né? Um momento que a gente está comemorando, vamos dizer, marcando o ano da morte da Francine Shapiro, mas ao mesmo tempo comemorando tudo que ela nos deixou, tudo que ela produziu, tudo que ela construiu e tudo que a gente conseguiu fazer, né? E todos vocês que estão conosco, cada um no seu espaço, tudo que estamos fazendo ainda e pretendemos fazer com o legado que a gente recebeu da Francine Shapiro. Então, nesse sentido, é uma celebração que a gente está se propondo a fazer. Bom, eu sou a Silvana Salomone, sou de Curitiba, eu venho já da terapia sistêmica e hoje sou uma terapeuta MDR que agrega a terapia sistêmica ao seu trabalho. Estou trabalhando há bastante tempo já e alguns de vocês conhecem o livro que eu publiquei, de terapia MDR com casais. Tenho esse curso também, tenho um outro workshop, plano de tratamento, e está sendo um prazer trabalhar com o MDR, ainda que eu já esteja há bastante tempo, continuo entusiasmada e é isso. E é um prazer estar aqui com essa equipe também. Bom, então eu imagino que... A próxima é você. A próxima sou eu. Que bom, não sou mais jovem de sempre. Não é a caçula mais, Raquel. Pois é. Bom, meu nome é Raquel Hursting, eu também sou uma das treinadoras da equipe de MDR Treinamento e Consultoria. Atualmente eu moro no Canadá e estou morando aqui mais ou menos uns 2 anos. E eu acho que uma das coisas muito especiais, né, de hoje, né, é da gente pensar muito no que... Né, existem pessoas dentro da nossa história, né, do mundo, que deixam legados e que marcam a nossa história, não só pessoalmente, mas eu acho que assim, em termos globais. E eu acho que o que a Francine trouxe, né, durante a sua vida, em termos de cura e de realmente uma forma da gente poder tratar os nossos traumas, né, e o adoecimento que existe no mundo, é realmente muito especial. Então, eu sou muito grata de poder estar aqui hoje com vocês, muito grata pela equipe, né? Muito grata pela tremenda formação que a gente tem conseguido fazer no Brasil, mas eu acho que tudo isso é graças realmente à visão global, mundial, né? da doutora Francine Shapiro. Então, obrigada. Então, eu acho que nessa linha da vida aí, a próxima sou eu. Eu vou. Mas isso aí, Jaque. Já ela volta. Essa vida de internet não é mole, né? São os imprevistos da modernidade. Então vai você, Rita, e depois a gente volta aí para a Jaque. Então, vou pular a fila, né? Eu sou a Rita Silva. Eu sou uma das terceiras, né? Opa, estou no terceiro lugar. Tá bom. Daí a próxima sou eu. Pronto, ó. Já que voltando a voz. Travou. Mas voltou ou não voltou? Não voltou, não. Manda uma mensagem para ela aí, gente. Ela até saiu. Agora caiu mesmo. Vai lá, Rita. Então, eu sou Rita Silva, eu sou a terceira, né, de trás para frente, né? É um prazer enorme estar aqui essa noite. Tem alguém da microfonia? Esli, põe seu telefone no mute, Silvia também, por favor, porque está dando microfonia. Aí, agora parou. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E
Eu tive a honra de conhecer a Francine Shapiro em 2013. Gente, eu brinco muito com isso, mas eu não conheci Freud, mas eu conheci Francine Shapiro. E eu fico arrepiada ao falar isso, porque assim, eu tirei uma foto ao lado dela, eu vi Francine meditando do lado da piscina enquanto eu tomava café. Foi assim, muito maravilhoso. E nós estamos aqui hoje, nós todas da MDR Treinamento e Consultoria, para honrá-la, porque o trabalho que ela nos ensinou a fazer é fenomenal. Nós realmente fazemos a diferença na população de saúde mental do nosso país. Então, nós estamos aqui as 6 trainers, para estar fazendo essa homenagem a ela e para falar um pouquinho de como a gente está vendo isso tudo e como é que vai ser daqui para frente. E vocês vão ficar surpresos aí com o desenrolar dessa entrevista, né? Que nós temos um entrevistador especial. Vocês imaginam quem é, né? Eu sei que vocês imaginam. Então, vai lá, Silvia, agora é com você. Então tá, aí na ordem, depois a Jaque volta. Eu também sou Silvia Guzzo, uma das treinadoras da equipe da MDR Treinamento e Consultoria, treinadora de treinadores, e atualmente presidente da Associação Ibero-Americana de Psicotrauma, que é uma associação que congrega todas as abordagens que trabalham com o trauma, com a cura do trauma em toda a região da Ibero-América. E o que a gente sabe assim, é que a terapia MDR tem uma presença muito forte nisso tudo, e na minha vida também, na minha prática, desde praticamente que eu comecei com isso. Então, que já faz muitos anos, acho que faz 12 anos, talvez 13 anos, mas assim, sempre com uma presença muito forte. Então, também conheci a Francine pessoalmente, encontrei com ela algumas vezes, né, em congresso e tudo, mas acho que a gente teve uma aproximação maior quando foi um congresso ibero-americano da Costa Rica, onde realmente ela estava lá para nós. Então, foi um contato muito interessante, muito próximo, né? Então, na época eu era presidente da Associação Brasileira de MDR, então falei com ela como presidente da associação e a gente discutiu propostas e realmente é uma lembrança muito agradável de quando ela ouviu a minha proposta e quais eram os meus sonhos e tudo. E aí ela falou assim, agora que eu ouvi a sua proposta, agora eu tiro uma foto com você. E aí ela me abraçou e me pegou de surpresa, assim, numa foto, ela deste tamanho, eu desse tamanho, assim, e é uma foto que eu tenho, assim, que eu tô com uma cara meio assustada, mas é uma foto, assim, que eu guardo com muito carinho. Então, eu acho que, assim, e o que eu acho que é bacana dessa nossa proposta de hoje é, claro, a gente contar um pouco da história e tudo, homenagear a Francine, mas com o sentido mesmo, assim, do legado, com aquilo que fica pra gente. E que fica com muita alegria, fica com muito carinho, fica com muito... Então, assim, claro, tem um pesar, mas eu acho que é bacana porque a gente resolveu hoje que a gente ia focar no legado, né? E não no pesar. Então, nós estamos aqui se divertindo, a gente estava conversando já, nós estamos dando risada, estamos lembrando de coisas engraçadas, e eu acho que é assim que a gente honra a presença de alguma pessoa que já não está mais tão presente, que não está mais presente, né? Então é isso. Jaque, agora nós pulamos a sua vez. Desculpa. Agora Olha, você pode mas nós voltar. temos 3 bandas de internet, não sei o que houve, acho que é emoção demais, até das conexões, que não são só as neuronais, as conexões de banda larga aqui. Enfim, já conseguimos arrumar. Meu nome é Jaqueline Gomes, tenho uma alegria muito grande de poder fazer parte da equipe da MDR Treinamento e Consultoria, como facilitadora, como terapeuta MDR, como supervisora e como trainer já há 1 ano e pouco, né, levando um pouco da história da Francine para que outros terapeutas também possam se formar como terapeutas MDR. Não conhecia a Francine pessoalmente, como todas aqui conheceram, mas eu conheci a Francine através dos olhos e das histórias das outras treinadoras que estão aqui, e nos últimos meses
Conheci a Francine um pouco mais, ajudando na revisão técnica e na co-tradução do livro dela. Para mim foi um prazer poder estar com a Francine várias horas por dia. Foi um mergulho na Francine esse. Exatamente. Podendo conhecer um pouco, né, o tradutor principal, que é o Rafael Barbosa. A gente conversando um pouco sobre isso, ele dizia, olha, a gente precisa que as pessoas possam bater papo com a Francine. É isso que a Francine quer nesse livro. Ela deixa uma história para que a gente converse com ela e conheça a trajetória dela. Então, a Francine foi uma mulher guerreira, uma mulher à frente do tempo, visionária no bom sentido. Ela sempre pensava no que poderia vir depois, e é assim que ela descobre a terapia MDR, quando em 1979 ela recebe o diagnóstico de câncer, e ela estava fazendo um doutorado em literatura inglesa, e diz que aí ela entendeu que os behavioristas diziam que era causa e efeito, que o horizonte dela reduz, e ela disse, espera lá, tem que haver alguma coisa que promova a vida das pessoas, que há um nexo causal entre estresse e adoecimento, isso eu sei, mas como a gente vai fazer para alavancar um tipo de terapia, e é assim que ela começa, para que essa terapia possa reescrever a história de outras pessoas. Então, nós hoje estamos aqui para falar da Francine e de tudo que ela nos deixa como legado. E uma pessoa assim, que deixa tantas coisas, não morre. Ela está sempre viva nas nossas interações, nas nossas conexões em redes neuronais e no ensinamento, que esta equipe passa a outros terapeutas e que eles também podem passar aos seus próprios pacientes. Depois que a Francine entrou na minha vida, não só a minha vida pessoal, como foi dito aqui, parece um mantra, mas é porque é real, como a minha vida profissional deu uma guinada. Me lembro quando eu voltei para o nível intermediário e que nos pediram para contar como é que estava o nosso trabalho, eu me lembro de ter dito, o meu consultório nunca foi tão feliz nos últimos anos. E é isso. O que essa mulher trouxe para nós como um sacerdócio, porque ela dedicou a sua vida a estudar e a incorporar um processo, uma metodologia de trabalho completamente inovadora, é exatamente a habilidade que o próprio cérebro tem, a gente só precisa dar o caminho e dar o empurrãozinho, de reescrever as histórias. E ela, no final do livro, diz assim, vocês já fizeram a sua formação, mas eu quero deixar claro que isso não para. O estudo tem que ser constante. Eu convido vocês, terapeutas da MDR, isso é o que ela diz no finalzinho do livro, a se qualificarem cada vez mais, porque vocês já fizeram diferença para muitas pessoas, mas existem outras tantas que estão aguardando esse legado. E ela termina, então, dizendo assim, que nós, terapeutas da MDR, tenhamos sempre guardados em nós a certeza de que nenhum paciente pode ser considerado dispensável, que ninguém pode ser deixado para trás. É por isso que a gente está aqui hoje, para dizer o quanto ela fez e continua fazendo por meio daquele que pratica e leva adiante a terapia MDR. Então, era isso. Essa é a minha homenagem a ela. Mesmo. Não, eu acho Nada assim, como um mergulho desse para a pessoa falar bonito assim. Pois é, foram meses conversando com ela, né? Não, e pegando o gancho aí, né, também nós queremos agradecer muito a editora manuense, né, na pessoa de Rodrigo Aidar e o Rafael Barbosa, né, que foi com quem você colaborar um pouco mais, por publicarem o livro, né, porque realmente, assim, é uma peça de literatura que nós precisamos muito em termos de ferramenta, mas o fato de que ela estudou tanta literatura faz com que também ela tivesse uma forma de expressão muito impressionante, né? Ela tinha didática, uma forma de ensinar que poucas vezes na vida eu vi. A gente ficava horas, literalmente. A Silvia se lembra da gente passar uma manhã inteira assim, acho que chegou quase 3 horas, e voou, né? Assim, ele passou, porque a gente realmente foi assim. Então, a gente precisava muito desse livro, também me sinto muito honrado porque me convidaram para fazer o prefácio do livro, né? E isso, assim, foi uma honra, um privilégio, né? Da gente poder apresentar uma obra dessas de uma pessoa que nos deixa um legado tão grande. E sou muito agradecida a você, né, Jaque? Porque eu tenho certeza, quando me perguntaram quem que poderia fazer isso, a revisão técnica, só tem uma pessoa nesse mundo que pode fazer isso. A honra é minha. Que sabe escrever, que sabe revisão, e uma trainer assim, tão estudiosa, todas são estudiosas, né? Mas assim, a Jaque era aquela que ficava perguntando para mim, isso e aquilo, e como é que faz? Eu não sei o que mais. Ele disse, onde é que ela leu aquilo? Ué, porque essa é uma grande responsabilidade, ela lia coisas, né? Que a gente falava, nossa, onde que ela viu isso? E ela tinha no manual.
o manual, né? Então, assim, a grande responsabilidade dessa equipe também é essa, né, Esli? Poder traduzir de forma mais fiel possível o que realmente a Francine queria. Então, ela dizia isso, ela disse no final do livro, não parem de estudar. Não tem mágica, tem investimento, né? Então é isso, essa era ela. E eu acho que, assim, foi um investimento muito especial nesse livro, né? Porque, de certa forma, ela sabia que ela não ia ter uma quarta edição, né? Sim. E ela já tinha falado para ela muitos anos atrás que se ela não parasse de viajar, ela não ia conseguir nem o que ela conseguiu. E apesar de que ela tinha mais de 70 anos, assim, era uma pessoa que tinha que ter vivido para os 120, porque é uma pena, assim, que nós perdemos tão cedo. Mas hoje a gente toma uma decisão de celebrar a vida dela, né? De realmente, assim... Não, porque se a gente pensa na tristeza, eu choro, né? De celebrar a vida dela. Então, para quem não me conhece... de trazer, eu acho, Esli, um pouco assim das lembranças mesmo que a gente tem com ela como mestra, mas também com ela como pessoa. Então, e eu acho que assim, né, cada uma tem um pouco assim de uma vivência e uma vivência assim especial, eu acho. Então, você podia contar pra gente um pouco como é que foi a tua vivência, como é que foi o teu primeiro encontro com ela, né? Quando porque, foi assim, que começou, a gente não esquece, né? Vamos fazer o protocolo de 3 etapas e começar com o passado, Isso. então, porque eu acho que o mais passado sou eu mesmo, né? Porque eu já sou vovózinha. Aí você se entrega, assim, no meio de milhões de pessoas. Olha, minha amiga, quando a gente tem filho de cabelo branco, a gente já sabe que a gente não esconde mais a idade. É verdade. Ai! É isso aí. Olha, eu entrei, né, no EMDR, como muitos de vocês já me ouviram falar muitas vezes, né, pela porta de cliente, porque eu acho que eu não teria entrado por nenhuma outra porta. Eu sou psicodramatista, me considero até hoje, penso, tinha já mais 20 anos de psicodrama, tinha feito inclusive os exames no American Board of Examiners, na Junta Americana de Examinadores de Terapia de Psicodrama, de Sociometria, passei inclusive com distinção, fiz bonita para o Brasil. Então, assim, eu estava muito satisfeita com o que eu fazia em termos de manejo clínico. Mas um dia tinha um negócio lá ruim que estava me incomodando. Meu marido disse assim, por que você não marca uma consulta? A gente tem umas consultas de graça aí pela empresa. E eu fui lá, não tinha muita escolha, não conhecia nem psicodramatistas, nem ninguém, estava nos Estados Unidos. E eu fui lá, contei meu caso lá para a terapeuta, muito agradável, muito simpática. E ela me olhou e disse, eu acho que você tem indicação para MDR. Eu disse, MD quê? Nunca tinha ouvido falar. Isso era que 95, né? Ela me explicou, ela sabia que eu era psicóloga, me deu uns papéis que eu levei para casa, eu li para ela. Mexe o olhinho e sara de trauma. Ai, gente, vamos combinar, sabe? Ah, isso aí, não sei não. Mas eu resolvi que eu ia tentar. Então, fui lá, né, me submeti, mas eu saí tão impressionada da minha primeira sessão. Ó, e ela era principiante, ela só tinha nível 1 quando ela me tratou, tá bom? E eu saí tão impressionada da minha primeira sessão que eu pensei assim, eu cheguei em casa e falei, marido, pode puxar o plástico, eu não quero nem saber quanto que custa esse negócio, eu vou fazer e vamos trazer isso para o Brasil, para o Equador, para onde for que a gente fala. Então, foi assim que eu ouvi falar, né? Então, no ano seguinte, eu me inscrevi, era uma grana, não ganhava isso tudo não, mas eu assim, me apertei, me esforcei, fiz o nível 1 em 96, em 97 eu fiz o nível 2. Nível 1 eu fiz com Gerald Puck, que é quem fala muito de dissociação no nosso curso, pelo menos antigamente. E aí o nível 2 eu fiz com a Francine. Olha, eu me considero tão privilegiada de ter tido, eu me emociono, a oportunidade de ter aprendido treinamento básico da própria, né? Eu acho que assim, a gente nunca imagina, a gente faz as coisas assim, eu digo assim, a gente faz aquelas coisas, começa pequeno, né? Assim, tem um profeta que dizia assim que a gente nunca deve desprezar o dia de pequenos começos, né? Nunca na minha vida que eu podia imaginar, naquele dia que eu entrei lá, eu vi ela falar, ela ensinando, e ela explicando, respondendo as perguntas com uma didática, uma paciência, uma capacidade, uma lucidez, né? Nunca podia imaginar que começou naquele dia podia virar o que virou, né, para nós aqui no Brasil, né, hoje em dia e na América Latina, porque para mim tem uma ligação muito grande também com outros países, né? Então eu saí de lá, fiz uma sessão de demonstração, de facilitação, né? Eu como cliente, assim, que até hoje, né, mexe comigo, porque eu entendi
todo aquele negócio assim de como me apresento como estrangeira, né? E foi assim, num grupinho desses de 3 que a gente faz na rodada, né? Que vocês também devem ter tido algumas dessas experiências. E foi muito interessante porque eu me apresentei para ela depois no final do curso e a Francine nunca me esqueceu. E com os anos a gente foi fazendo outras coisas, assim, quando a gente se encontrava nos congressos, e depois realmente a gente voltou para o Equador, né? Levei para lá os treinadores, o John Harton começou junto com a Lígia Barascuti, e hoje o Santiago Hakumi foi o primeiro treinador lá, depois a Glenda Villamarim e agora o Ivan Maldonado, né? E a gente começou a dar formação em 99, a gente começou a dar formação no Equador. E aí, assim, precisava das coisas, eu fui fazendo aquela relação. A Robbie Dunton, né, que eu acho que é a pessoa que nem sempre as pessoas dão o devido valor, né, e admiração que eu tenho por ela, porque, assim, se o Instituto funciona hoje, ou funcionou esses anos todos, foi realmente graças, né, a essa persistência, essa capacidade de trabalho da Robbie, né, impressionante. Então, ouvindo a Francine, de vez em quando vocês me ouvem assim, dando aula, e mas a Francine dizia assim, porque eu ouvi a Francine falar isso, não é que eu li num livro, com todo o respeito, né, já que... Mas eu ouvi a Francine falar as coisas, e a visão humanitária que ela tinha, sabe? Eu acho que eram assim, 2 vertentes importantes. Essa da ajuda humanitária que ela ajudou, né, a fundar as associações, os grupos, os comitês, né, que depois a gente pode até falar um pouquinho disso, né, que foram mundo afora, que hoje tem na Turquia, tem na América Latina, na Ásia, né. Mas a outra era o mantra da Francine, né. Vamos fazer assim, research, 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 pesquisa, 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 assim, research, research, research. Então, se nós temos um mantra, esse era da Francine, é conhecidíssimo, né, de como ela insistiu com essa coisa da pesquisa. Mas foi por isso, foi por essa insistência que hoje nós temos, né, nós colhemos como parte do seu legado, né, a credibilidade científica que hoje, assim, a gente, né, mata a cobra e mostra o pau, porque, assim, não dá para discutir o que nós temos em termos de comprovação neurológica, os trabalhos nos journals, as metas-análises, que hoje dão uma respeitabilidade, uma credibilidade para o MDR, que poucas outras abordagens têm. Inclusive, assim, ela começou o MDR a partir dos achados da neurociência. Então, foi assim. E foi uma guinada enorme, né? Como a Jaque estava falando, ela fazia um PhD em literatura inglesa, né? E, de repente, ela vira o que não faz um diagnóstico de câncer na vida da gente, né? Realmente, a gente, né, para pensar o que é importante. Deu essa guinada e levou ela para a famosa caminhada no parque, né, em 87, que resultou nisso. E a Francine, assim, ela tinha umas coisas, assim, ela tinha uma personalidade muito forte, né? Então, assim, a Francine era uma pessoa que você passava por cima, não atropelava de jeito nenhum. Então, ela escrevia e dizia assim, eu quero que você faça tal coisa. E você olhava assim, para quando? Para ontem? Sim, senhora. Então, a gente... Né? E ela tinha essa coisa assim... Você pule, e a gente respondia, a que altura? A que altura que você quer que eu pule? E eu pulava, né? Então, e com o tempo, né, como a gente fundou a MDR Iberoamérica, né, eu tive esse privilégio também de ser o primeiro presidente, né, a primeira presidente nas primeiras 2 gestões, e tive ainda a honra de arrematar, né, a minha última gestão nesse congresso da Costa Rica, que eu acho que todas nós tivemos lá de alguma forma, a Rita foi, não sei se, acho que já que a Silvana não tiveram essa projeção. Sim, eu fui lá na Costa Rica, eu fui eleita para a diretoria de Iberoamérica, né? É verdade. Verdade. E ela circulou, a Francine Shapiro circulou muito naquele congresso, né? Além dos ensinamentos dela, a sensibilidade dela, né? De se preocupar, ela estava olhando, ela às vezes cansava de tirar fotografia, parava, depois ela mandava chamar aquelas pessoas com as quais ela não tinha se fotografado, uma sensibilidade incrível, né, com as pessoas. E eu me lembro de um almoço que nós tivemos, eu e a Raquel, com a Robbie e a Francine. Eu estava pensando nesse, não sei se era um almoço, um café da manhã. No café da manhã. Acho que foi um café da manhã que a gente conseguiu, assim, o espaço lá do restaurante no hotel, que estava vazio, e a gente ficou lá conversando, eu acho que 1h30, 2 horas, né, e ela, assim, estava perguntando sobre o que eu estava fazendo, os meus sonhos, o que
que, assim, com todo o interesse. Não, é incrível como é que ela se interessava pela gente, né? Assim, um gênio, gente, se interessando pela gente. É muito humana, né? Muito lindo, né, Raquel? E eu acho que eu tinha acabado de me formar também do doutorado naquela época, então ela estava muito interessada em saber sobre pesquisa, né, explicando, dando algumas dicas do que fazer. E eu acho que, assim, toda vez que qualquer contato de e-mail que a gente teve, ela sempre, assim, tão encorajadora, né, eu acho que, assim, né, eu nunca ouvi ela realmente dentro né, do que eu conheço, né, dela, não conheço, claro, ela muito mais do que esses poucos contatos, mas o quanto que, assim, ela era uma pessoa muito firme, correta, mas que olhava o positivo, né, vamos para frente. É verdade. E eu acho que, assim, muito aberta às propostas, né, que a gente tinha, eu acho, entende? Assim, de, olha, experimentar, eu lembro que eu coloquei uma proposta também de que o que eu gostaria mesmo é de fazer uma ação na saúde, né, na área de saúde, no serviço público, né, porque, assim, a experiência que eu tinha também sempre foi muito de trabalho no serviço público e tal, no planejamento público, e eu acho que, assim, e ela recebeu com muito entusiasmo também, então eu acho que, assim, cada proposta que ela ouvia, de levar a MDR, claro, de uma forma séria, de uma forma comprometida, né, sei lá, para ampliar, para atingir mais gente, enfim, para ser criativo, eu acho que ela sempre esteve muito aberta. Até assim, no que a gente soube, inclusive, né, de novas pesquisas, de novos trabalhos, de novos públicos, e a gente sabia que ela estava sempre participando e muito aberta a essas propostas. Então, de verdade, acho que tem uma coisa visionária e não egocêntrica, ou seja, assim, de poder realmente poder compartilhar e ampliar, né? Então, acho que de alguma forma a gente viveu cada um pouquinho disso. E ela tinha assim, um olho, né, para ver quem era capaz. Nesse café da manhã que a gente teve, ela depois foi, não me lembro com quem que ela conversou, da diretoria de MDR Iberoamérica, e disse assim, olha, comitê de pesquisa, vocês têm que botar a Raquel, sabe? E foi daí que nasceu, inclusive, essa conexão também da Raquel com a MDR Iberoamérica, né, em termos de pesquisa. E ela lembrava, não sei se você imagina assim, eu sou uma brasileira, né, perdida no mundo, quantos milhões de pessoas não chegam perto dela, conversam, falam. E às vezes é assim, esse negócio de tirar foto que vocês falavam, ela fazia lá nos congressos, mas ela mandava todo mundo botar $5 para poder reverter, né, esse dinheiro para o trabalho de ajuda humanitária. Então, vocês tiram foto comigo, mas botam $5 ali para poder, né, a gente ajudar os trabalhos de ajuda humanitária. Então, ela tinha essa visão de usar a própria imagem dela, que com o tempo... E ela era muito modesta, ela não gostava dessas coisas de celebridade, mas já que ela tinha que fazer essas coisas, então ela fez isso. E eu acho, assim, uma das coisas privilegiadas que eu também tive, né? Quando eles formaram com o Rolf Carrier e um outro pessoal foi formando com o Derek Farrell, o Paul Miller e outros, o Global Initiative como é que chama? O GIS, Global Initiative for Stress... Trauma Relief. Treatment and Trauma, né? É. Ela me escreveu e disse assim, eu já dei o seu nome para esse comitê e disse que eles têm que botar você nesse comitê. Eu já tinha deixado a MDR Iberoamérica há muito tempo, né? A presidência. Isso viveu muitos anos no meu coração. Mas ela se lembrava, né? E eu, de tempos em tempos, mandava, assim, uns relatórios para ela, assim, olha, a gente está fazendo, assim, eu chamava dos progress reports. Olha, Francis, só para ela e para a Rob. Hoje a gente faz para a Rob, né, Sli? Hoje a gente manda tudo para a Rob. Tudo, prestando contas, falando, dando figurinha, né, porque a Rob também é avó, e ela também tem netos que moram longe, né, ela tem 2 netinhas que moram na China, em Hong Kong. Então, de vira e mexe, a gente troca figurinha, assim, olha, minha netinha aqui, meu netinho ali, então, assim, e ela conhece os netos, os meus netos, porque são os filhos da Raquel, e ela conheceu a Amália, porque a Mizinha naquela época era só uma imaginação, né, no coração de Deus. Era um projeto, era só um projeto. A Amália quase nasceu na formação do MDR também, né, quando ela nasceu foi quando eu comecei também a ficar mais interessada no MDR. Foi verdade. Um ano e meio, né? As primeiras formações no Brasil, ela tinha 3 meses. Você estava levando ela para fazer facilitação. É verdade. Muito bem. Essa coisa. E assim, acho que ela via, né, em todas nós, de alguma forma, mais ou menos,
esse compromisso, esse desejo de levar a coisa adiante, de formar a comunidade, né? De ver como é que faz. A Robbie uma vez falou, me escreveu, aliás, 2 vezes, assim, eu não gosto muito de falar porque eu emociono, de que quando ela pensa assim na América Latina, ela me considera assim a mãe, né, do MDR para a América Latina, para o Brasil, né? Porque ela inclui tudo isso junto, né? Porque de alguma forma a gente pôde, né, ver nascer tudo isso. Eu nunca imaginei que daquela formação tão humilde em Denver, que a gente fez em 97, 96, pudesse, né, crescer essa árvore frondosa, né, tantos anos depois, são que 25 anos quase, né, depois, né. Então foi assim, então começou assim, né. Daí eu levei para o Equador mesmo, e eu tinha trabalhado muitos anos com uma organização que me levava a viajar de Cuba a Chile, né? Às vezes eu penso assim, não é possível que todos eles falam a mesma língua, porque o espanhol de cada um era uma loucura, meu Deus, né? Então eu tive o privilégio de dar uma formação em Cuba, uma vez em Santiago de Cuba, eu consegui dar o nível 1, no meio do curso acabou a luz, não dava para passar vídeo, a gente teve que ensinar de outro jeito, não sei o que mais, e depois mais adiante outros foram assumindo esse trabalho, né? A Espanha, a Itália foram investindo, eles tinham mais capital, mais vontade também, né, para poder investir, e Cuba, né, tem tido assim, muitos terapeutas graças a esse trabalho de ajuda humanitária de lá. E aí de lá eu fui uma vez a Costa Rica. Eu tinha viajado muito pela América Latina, América Central especialmente, fazendo um trabalho pastoral, e onde eu ia eu falava do MDR. Então um dia eu terminei, e o pessoal disse, então como é que a gente faz para fazer essa formação? Então, me deu o nome de 15, 20 pessoas que eu armo um grupo. Então, foi assim que começou. Então, armamos um grupo. Quem estava coordenando esse grupo era a Gabriela Segura. E aí eu chamei a Lígia Barascuti e disse, Lígia, assume aí, porque não dou conta. É coisa demais que está fazendo isso tudo. E aí a Lígia, então, começou a formação. E mais adiante o John Hartang assumiu. Anos depois, quando eu já era presidente, a Igreja Luterana, o trabalho da Igreja Luterana doou $5.000 ao trabalho de El Salvador para a Silvia Sônia, né, de Hernández, poder terminar a formação dela como trainer, que infelizmente ela faleceu antes de poder formar mais grupos. A gente não sabia, ela estava com câncer, mas, né, tivemos esse investimento também. Uhum. E de lá, uma vez eu fui para Venezuela, né? Então tinha outros trabalhos lá, não sei o que mais, fui para Venezuela, já tinha ido várias vezes. E conversando também num grupo sobre MDR, a gente também quer fazer, Aí eu chamei a Gabriela, que a essas alturas do campeonato já tinha se tornado trainer, né? Disse, Gabriela, agora você, né, vai lá, começa a formação na Venezuela. Ela fez várias turmas, depois a coisa assim lá, né, desgringolou de um jeito tal que a gente não conseguiu dar seguimento. Então, ainda tá, o meu sonho, né, como presidente do MDR Iberoamérica, sempre foi de ver uma treinadora, um treinador nacional em cada país, né, a gente poder ter a independência, né, pelo menos de uma pessoa em cada país. Então, Venezuela ainda estou devendo, né, mas agora com os cursos online, eu acho que não vai dar. E de lá, depois, eventualmente, assim, o que aconteceu? Nós voltamos para os Estados Unidos, né? E aí eu pensei, nunca mais eu vou sair daqui. E dei alguns cursos, mas aí continuei fazendo, né, o meu trabalho para me tornar facilitadora e supervisora, que lá eles chamam de Approved Consultant, de consultora. E um dia saiu meu trabalho, meu título de treinadora para o Brasil. E aí a Robbie me autorizou a dar formação, tanto em espanhol quanto em português. E aí eu comecei a dar, então, as formações aqui no Brasil. Ai, gente, estou falando comprido. Então, em agosto de 2004, no Rio de Janeiro, eu dei, né, a primeira formação de MDR aqui no Brasil. Eu nem morava aqui ainda. Eu vim morar em 2006. Inclusive, foi no arremate de um curso, acho que foi de nível 2, em Curitiba. A Adriana Zanonato estava lá junto comigo também. E o meu marido entrou, naquela época não tinha essas coisas de Zoom, eu acho que era no Skype, não, era um Messenger, alguma coisa assim de escrito. E ele falou assim, olha, eu fiz a minha avaliação com o meu chefe, e ele me deu uma promoção, ele me deu um aumento, eu, opa, o negócio tá bom aqui. E ele me perguntou, aonde no Brasil você quer abrir o escritório? E aí, então, para 2006, a gente realmente veio para o Brasil de Malicuia. Aí foi assim. Mas nisso a gente já tinha um grupo no Equador, né? A gente já deixou o pessoal lá no Equador formado, que hoje já tem uma associação, já tem um grupo forte.
e que sediou o Congresso Ibero-Americano de 2010. Isso. Então, nós tivemos o 2007 aqui em Brasília, 2010 em Quito. Eu estava lá. 2010, eu estava lá. 2013, eu estava lá. Esli, tem um monte de perguntinhas aqui. Então, vamos lá. Vocês me ajudam a responder Vou aí. fazer umas perguntas aqui. Tem uma galera que está mandando umas perguntas aqui para vocês, né? Para a gente, especialmente para você, Silvia. Olha aí no chat, tem uma perguntinha aí. Você pode começar para a gente? No aí, chat? Essa primeira. Olha aí. Qual o seu primeiro encontro com a Francine Shapiro? Sim, já fiz essa pergunta. Quando é que ela conheceu a Francine? Vamos lá. Tá. Pode seguir a partir tua. desse momento, quais as primeiras mudanças que surgiram na vida pessoal e profissional? Isso, acho que ela contou um pouco já, ela né? acabou respondendo já, né? Isso. É verdade. Eu nem sabia que tinha essa pergunta. Então, vou fazer uma. Tudo bem, gente? Vai. Esli, querida, o que você construiu com o legado de Francine Shapiro em outros países fora do Brasil? Acho que você fez um resumão aí, mas faz um resumo mais condensado aí pra gente. Eu teve isso da Costa Rica, teve da Venezuela, do Equador, né? E agora, mais recentemente, teve a Bolívia, né? Em 2014, eu voltei à Bolívia depois de 18 anos, porque eu morei na Bolívia 2 anos e meio em La Paz, né? Por causa do trabalho do meu marido. E aí a gente começou um grupo lá, e depois de começar com vários organizadores, por fim firmamos com o Gregory Rake, né? E a Belém, que já se tornou trainer do Peru, porque agora nós estamos no Peru. Né? É a pessoa que está encarregada de fazer isso daí. Né? Eu acho que o país que faltou aí foi esse, e que a gente está assim, pensando em outras coisas agora também em termos de expansão. Tem mais perguntas aí. Vai. Você está vendo, Silvana? Tá, vamos ver lá uma então. Fala aí, Silvana. Tem alguém perguntando aqui o que você produziu em termos de pesquisa, em termos clínicos, para dentro do teu consultório, após a tua vida cruzar com a da Francine Shapiro, e em termos editoriais, o que você gostaria que você falasse um pouquinho? Bom, como eu estava falando assim, a gente começou a dar formação aqui em 2006, só que assim, não tinha livro, né? A gente só tinha o livro da Francine, que era a segunda edição, que o Ricardo Teixeira, com a editora dele, tinha soltado isso, né? O Carlos Rabinovich acho que ele foi o primeiro a organizar algum evento aqui no Brasil, que tinha começado, acho que em 97, convidando a Graciela Rodrigues, da Argentina. Mas ela dava o curso em espanhol, o pessoal lutava um pouco com essa dificuldade da língua, né? Então eu fui a primeira que deu em português. E aí, olhando assim, meu Deus, como é que a gente vai fazer para ensinar, né, sem ter livro? Mas ainda se levou muitos anos até que a Amazon apareceu no pedaço. Eu já tinha começado a escrever alguns livros, eu escrevi o Curando a Galera que Mora Lá Dentro, que eu acho que foi o primeiro livro onde eu juntei psicodrama com o MDR, e esse ainda foi uma publicação, eu acho que na moda tradicional, não foi pela Trauma Clínica Edições originalmente. Mas em 2014, em março de 2014, eu fiz duas coisas assim importantes. Uma, eu fundei uma editora e fundei a Trauma Clínica do Brasil. Foi aí que nasce a Trauma Clínica, que eu queria ter uma clínica com um modelo que trabalhasse, né, com MDR, com brainstorming, com terapias de reprocessamento. Então, eu fundei a editora e a clínica, e 2 meses depois saiu o meu diagnóstico de câncer de tireoide, né? Então, foi um baque, né? Porque, assim, eu já pronta para levantar a voz com algumas coisas, e aí eu, né, me encolhi. Mas eu acho que, assim, foi também aquela coisa, assim, como a Francine também, foi um divisor de águas. O que é importante, o que a gente tem que fazer, né? Mas a essas alturas, né, a gente já tinha formado muita gente, né? Vocês, né? Eu acho a mais velhinha daqui, quem é? A Rita ou a Silvia? Acho que é a Silvia, não. Silvia. Sou eu. Silvia, depois sou eu. Eu participei da Depois de revisão velhice, por essa galera. Me lembro que você estava escrevendo e falou assim, dá uma olhada aqui, vê o que você acha. Olha. E aí eu
fiz comentários sobre o livro. Isso aí é histórico também. A gente caminha junto há muitos anos. Isso aí eu lembro também. Então foi aquela luta, né? Porque a gente conseguir formar supervisores, né? Me lembro que a Salene foi uma que a gente, né, fez todo esse trabalho, depois ela foi embora para a Austrália, que era o plano dela mesmo, né? Agora está esses dias aqui com a gente, mas, né, foi para a Austrália. Muitas, agora eu não vou lembrar todos os nomes, então não vou nem dizer de ninguém, porque senão depois dá bode para eu deixar alguém de fora, né? A Austrália tem pego gente nossa, né? Tem o Marvel, o Andy, né? Ô, Austrália! Mas escondido da coisa, né? E aí, graças a Deus. Com Brasília, com São Paulo, com Rio de Janeiro, com Porto Alegre, com Curitiba, depois abriu Recife. Recife começou com uma organizadora, depois deu uma pausa, depois retomou com outra. Hoje nós temos uma equipe de organizadoras com mais de 20 organizadoras, né, que a gente trabalha. Em mais de 20 cidades, tem ano que a gente vai em algumas, as capitais a gente em geral vai todos os anos, mas em algumas outras cidades a gente vai de 2 em 2, cada 3 anos. Começando a abrir mais coisas de interior. Formamos mais de 25 facilitadoras também, e supervisoras junto com isso, que a MDR Treinamento e Consultoria tem podido formar, e mais de 3.000, né, terapeutas, né, que a nossa equipe formou, e que eu acho assim, por um lado é muito, né, quando a gente olha, 3.000 pessoas em quase 16 anos, né, mas quando eu vejo que tem 346.000 psicólogos, eu penso que é muito a fazer ainda. É muito pouco ainda. Tem muito chão, tem muito trabalho ainda. Tem muito trabalho, porque meu sonho realmente é que todos os psicólogos do Brasil realmente possam ter isso. E eu escrevia isso para a Francine. Olha, a Francine é assim. Ela fica assim, mas como assim? Eu disse, Francine, meu país é enorme. O meu país, geograficamente, é maior que os Estados Unidos continental. Hoje nós temos 211 milhões de pessoas, mas naquela época também era 200 milhões, né? E ela ficava assim, impressionada. A Robin me falava do congresso de Costa Rica, que foi o melhor congresso de MDR que ela assistiu na vida dela. Até hoje ela fala, né? Com muito carinho. Olha, que congresso bom que foi aquele, né? Como foi importante ver as pessoas assim, se darem bem, assim, uma cooperação, uma colaboração. Uma harmonia, né? Uma harmonia, assim. Foi uma assim, troca, assim, uma troca super rica. Foi um momento muito bonito, eu acho que assim, para mim foi assim, um dos pontos altos realmente da nossa comunidade, muito bem representada lá, né? Eu acabei traduzindo, né, assim, gente, mas a minha terceira língua é espanhol, arruma alguém que saiba melhor espanhol do que eu. Disse, não, Esli, você é rápida, você entende bem inglês, você entende a terminologia, não sei o que mais. Então, nas apresentações dela eu ainda tive, né, esse privilégio de poder, né, interpretar para ela. E para o Robert Stigwell também, que eu não consegui, tinha uma expressão lá, técnica, que eu não conseguia se puxar. Né? De jeito nenhum, um hormônio lá que não saía nem a pau. A gente morreu de rir com aquilo também. E a Gleice ajudou também. Foi super, super sensacional a sua tradução. Eu estava lá, eu posso falar. Aí é uma honra, realmente, assim, né? A gente poder ter esse tempo, né? E a sensação que eu tenho, assim, que todas as palavras que ela falou entraram pelo meu cérebro e saíram pela boca. Então, fica muitas coisas também, é uma forma também de aprendizagem. Isso foi uma coisa também muito bonita. E ela apreciava, né, o fato que a gente estava escrevendo os livros e apoiando a pesquisa. Eu acabei fazendo meu doutorado nessa área de MDR também, fiz um doutorado nos Estados Unidos, me defendi também por lá. E aí, depois, quando eu sarei, né, eu fui sarando, porque levou muitos anos para eu me recuperar bem desse baque do câncer. Agora eu tenho 6 anos, né, então sou considerada curada pelo menos disso. Não sei se sou curada de outras coisas, mas disso pelo menos, né. E aí, assim, essa retomada foi lenta, né. Eu tive alguns anos muito difíceis, né, a perda da minha mãe, a perda de várias pessoas, familiares também, dificuldades, conflitos também na comunidade que foram pesados, foram difíceis da gente levar, mas que graças a Deus a gente tem ido, né, superando com dignidade, com integridade, né, com persistência também, né, e olhando para frente, né, olhando para frente para ver o que mais que a gente tem que fazer, porque a gente tem muito que fazer ainda, né, então esses últimos anos têm sido bonitos, porque alguém estava me pedindo, vem fazer o curso do MDR aqui. Não, primeiro a gente tem que fazer o sinal da cruz. Como é que é isso? A gente tem que fazer Belém, Porto Alegre
Recife, Porto Velho. Então, fizemos. Yes! Formamos a nossa primeira turma em Belém, agora há pouco tempo, né? A Rita estava lá para mês passado, né? A gente terminou. Finalizamos, né? Eu finalizei lá com a turma, foi ótimo. Nós temos tido em diferentes cidades assim. Então, a gente está cobrindo né, o nosso país. E agora, o meu sonho de consumo, que sempre foi poder dar o curso online, porque eu acho que a gente tem um alcance muito maior nesse sentido, né? E, bem ou mal, foi graças a essa praga desse coronavírus, né, que tornou isso possível. Né? E aí eu fui a pioneira, dizer, não, a gente não pode parar de dar os cursos. E eu e a Silvia, né, em pé lá, meu marido no hospital, a gente, né, conversando como é que a gente vai arrumar, como é que nós vamos preparar a equipe, como é que nós vamos treinar os facilitadores, como é que nós vamos reorganizar isso com as organizadoras, como vão ser as novas regras. E a gente não perdeu um módulo. A gente conseguiu tocar, assim, de uma semana para outra, a gente fez essa reorganização, conversamos com o Instituto e tocamos para frente mesmo, né, online. Então, isso daí... E agora a gente vai que vai. Eu sempre falo que esse é um gênio que saiu da garrafa que ninguém enfia mais de volta, né? Conta a novidade, então, que a gente vai para onde mesmo? Para o outro lado, né? Conta a novidade, todo mundo vai adorar. Hoje nós estamos... Hoje eu acabei de conversar e nós estamos marcando as datas para ir para Angola. Né? Yes! Isso aí! Vai ser um trabalho mais humanitário, né? Que eu acho que a gente também tem que, né, investir nisso, assim como a gente fez com Bolívia, como a gente fez com a Venezuela. Eu não sou de muito alarde assim, sobre o que a gente faz assim, em termos de investimento na caridade, no trabalho humanitário, porque eu acho que assim, eu sempre aprendi que a mão direita não precisa saber o que a mão esquerda está fazendo, né? Então, mas de vez em quando a gente comenta, porque são projetos muito bonitos, né? E são projetos que a Francine ficaria orgulhosa de saber. Pena que ela não está aqui para ter essa informação, não é? Ela chegou a saber que eu estava programando Angola, né? E vacilar, a gente ainda vai para Moçambique. Né? Timor do Leste também fala português e Guiné-Bissau. Então, numa dessas aí, a gente ainda... Mas pelo menos Angola e Moçambique, se a gente conseguir, países muito afligidos por guerra, né? Com muitas pessoas amputadas, mutiladas pela guerra, e sem falar nos outros traumas de guerra terríveis que eles têm vivido. Então, nós estamos marcando as datas, agora com o curso online, isso vai se transformar numa possibilidade. E eu acho que é bonito as pessoas aqui no Brasil saber que vocês participam disso, né? Porque é o seu investimento também que nos ajuda e nos possibilita, né, a oferecer oportunidades, né, a pessoas que jamais teriam acesso a isso, jamais. É verdade. E países tão sofridos, né? Que o nosso país é sofrido, mas existem países que... E que a gente tenta ir para Angola, né, Isli? Já há quanto tempo? Já quase 2 anos, né? Há 2 anos nós estamos falando sobre isso. E a gente tenta marcar a data. É muito difícil viajar para lá. É muito, assim, enfim, muitos problemas. E eu acho que, assim, a possibilidade que a gente tem agora de fazer o curso online, de fazer o acompanhamento, inclusive, dessas pessoas, desses terapeutas que vão se formar lá, que eu acho que é super importante, né? Eu acho que nós agora temos essa possibilidade. Então, acho que vale muito a pena realmente a gente investir nesse trabalho, né? Até uma hora em que eles possam tomar o seu caminho, né? Acho que a gente já está começando a chegar no futuro, né? Na terceira fase. Mas ainda faltou o aspecto da pesquisa aqui, né? Que também não ainda publicada, mas já tem pesquisa que você produziu aí junto com a Raquel e que está para ser publicada. É verdade. Só assim, sobre Angola, hoje me perguntou assim, e quantas pessoas tem vaga? Vamos pensar assim, 27 só? Quantos? 70? E aí ele falou só? Aí vai depender de quantas facilitadoras a gente consegue. A gente vai ter, exato. Né, para poder fazer, mas se prepara, porque a coisa vai longe. E em termos de pesquisa, a gente tem apoiado a publicação. Aí sim, né, a publicação de autores brasileiros, inclusive a Silvana, né, uma das nossas obras, publicadas pela Tamaqui Edições. Nós fizemos também livros de compêndio, que é uma associação brasileira de MDR, que nós éramos, né, da diretoria, que a Silvia era presidente, que eu era... Olha, nós estamos quase com a diretoria toda aqui. A Silvia era presidente, eu era vice, a Silvana era secretária
membros, né? E a Rita era secretária também. Certificação. Né? E então a gente também soltou o primeiro livro de casos nessa época aí, que em conjunto com o apoio da Trauma Clinic, e isso foi muito bom. E nessa época também, na época que eu adoeci, eu conheci uns médicos, né? Porque a gente tem que fazer tratamento. E eu falei para um deles, quando eu sarar, nós vamos voltar aqui, porque ele fazia tomografias SPECT. E eu fiquei doida. Vocês lembram da Karen Lansing, quando ela veio, que ela fez aquelas apresentações maravilhosas? Lembro, foi maravilhoso mesmo. Sabe? E aí conversei com eles, eles não acreditavam que isso poderia aparecer na tomografia. Aí eles queriam fazer um diagnóstico de borderline, não, senão a gente não vai fazer. Então a gente escolheu fazer uma fobia de agulha. E a Raquel nos apoiou muito nisso daí, com toda a parte estatística, toda a parte de coordenação e da escrita, ela que está acabando de redigir as correções finais que nos pediram para fazer, porque isso é normal, os journals sempre pedem para a gente fazer algumas reformulações. E os médicos enlouqueceram, porque quando eles viram o resultado de 3 sessões de MDR na tomografia, aí eles passaram a acreditar. E hoje eles apresentam esse trabalho em congresso de neuroimagem, né? Eles. Conta aí, Raquel. Não, eles apresentam, né? Tanto é que eu acho que não é uma coisa que aparece muito nesses congressos, o MDR. Então, acho que tem uma projeção até interdisciplinar, né, dentro de outros campos campo da medicina, por exemplo. Né? E esse é um projeto também que a gente tem, acho que, compartilhado em outros congressos de MDR. Tem um outro também, o International Congress of Psychology, também, que teve um pôster sobre isso. E aí uma das coisas interessantes foi que a gente, com o tempo, né, a gente pôde fazer um follow-up, porque eu acho que uma das coisas que acontece muito com a pesquisa que a gente faz com o MDR é que a gente muitas vezes tem assim, um pré, um pós, e aí não tem, né, um follow-up de, digamos, um tempo depois, né, um tempo de 6 meses, um segmento, exato. Então, a gente pôde fazer isso e realmente mostra, né, que não foi, né, os sintomas da fobia não retornaram. E a Francine ficou assim, muito encantada com esse negócio, e foi ela que dizia pra gente, procurem outros journals que não sejam de MDR, para publicar o artigo, né, para submeter, para a gente poder expandir, né, mais essa área de projeção do MDR. Né? Exato, então, claro. Né, aí, mas também que a gente possa, né, sair dessa. E foi uma pesquisa que o Daniel Amen, né, fez amizade com o Gustavo, com o Marcelo, vocês se lembram, os médicos que estavam nos ajudando, e eu tinha falado para eles do trabalho do Daniel Amen, e eles encontraram com ele não foi Boston, onde é que foi que eles estavam? Não me lembro assim, mas num congresso de neuroimagem, se encontraram todos lá, fizeram amizade, ficaram best friends. E aí, nessa pesquisa de fobia de agulha, o próprio Daniel Amen, inclusive, né, que é um grande pesquisador, né, escritor também, né, que já tem mais de 80 mil tomografias SPECT, e é um grande apoiador do MDR, né, e era um grande amigo da Francine. E ele nos apoiou, então, no desenvolvimento desse trabalho, e a gente está agora na reta final. Mas tem outras pesquisas, e agora a gente está fazendo muita procura de fazer pesquisa com a técnica Flash, né? Porque essa é uma que está precisando de basear em evidência. A gente não conseguiu ainda, né, fazer essa comprovação, porque não existiu tempo suficiente para isso, né? Porque ele descobriu... Exato, é novíssima a técnica, né? Então, em 2017, ele publicou o primeiro artigo e a gente tem dado esse curso online, inclusive com demonstrações grupais, já olhando de que forma que a gente pode usar isso para apoiar, em termos de grupos de apoio, nossos profissionais da área de saúde que estão lutando com a questão do Covid-19, né? Uhum. E eu acho que esse vai ser um caminho, né, em que a gente vai poder desenvolver um trabalho muito interessante, inclusive de pesquisa. Quem tiver interesse pode escrever para a gente, que a gente dá umas dicas de como estruturar. Eu não estou fazendo, mas a gente está dando toda a supervisão e o suporte, a orientação, a estrutura metodológica, porque vocês aqui são as pessoas que muitas vezes estão realmente tratando, né, com as enfermeiras, com o pessoal de limpeza, né, com os médicos, com as pessoas que estão em risco.
E do jeito que vão os nossos números, eu acho que isso daqui vai dar pano para manga, infelizmente. Daqui 6 meses, 1 ano, né? A gente ainda vai estar lutando. Que é, inclusive, por isso que a gente está programando um seminário, né, da Associação Ibero-Americana de Psicotrauma, da IBAPT, com o tema de futuro, né? Que esse sim eu tinha muita vontade que a Francine soubesse, mas a gente já está contando com a Rob, né? Você quer falar um pouco disso, Silvia? Eu acho que assim, a gente estava falando, esse seminário, ele está programado já há algum tempo, e aí quando a gente foi surpreendido com a pandemia, claro, como tudo e como todos no mundo, a gente começou a rever a possibilidade, e rever inclusive a data, enfim, né, como tudo no mundo que foi adiado e que foi transformado. E aí resolvemos manter a data e resolvemos fazer esse seminário online, que é como a gente está fazendo e já temos bastante experiência em fazer coisas online e acho que assim, a gente está já estamos ficando lançando e aprendendo muito nisso, né? Estão virando referência nesse negócio. Agora sim, para ser facilitadora tem que saber mexer com tecnologia. É verdade. É mais um quesito que está obrigatório agora, né? E então a gente assim resolvemos transformar realmente o seminário em um seminário virtual. E aí começamos a pensar assim no tema mesmo, né? Qual que seria o tema para esse momento? Então, a gente, como tudo, né, a gente teve que se reinventar. Eu acho que assim, aí veio o tema realmente em relação ao futuro. Como é que a gente, ao futuro, todo mundo fala, o novo normal é um clichê que todo mundo está usando, mas que para a gente tem uma preocupação muito grande em termos de trauma mesmo, que assim, como é que vai ser o futuro pós-pandemia, né? E então assim, e aí a ideia que nós tivemos e que isso foi um consenso entre nós é que assim, a gente tinha que trabalhar com a questão do trauma, mas com a questão da resiliência. Então, o tema do nosso seminário é o futuro pós-pandemia, do trauma à resiliência. Eu acho que assim, nada mais atual do que isso, apesar de estar falando de futuro, e eu acho que nada que homenageie mais o legado da Francine do que isso. Porque a gente está falando de trauma, mas a gente está falando de cura, a gente está falando de recuperação, de resiliência, enfim. Nesse momento, assim, eu acho que assim, de alguma forma ela foi privilegiada de não passar por isso que nós estamos vivendo, porque eu acho que nós estamos vivendo por um período dificílimo mesmo, mas que a gente tem um instrumento muito valioso para lidar. Então, para ajudar muita gente, para realmente dar conta desse impacto traumático, dessa situação que nós estamos vivendo agora. Então, eu acho que o seminário vai trazer isso um pouco, esse tema à discussão. Nós temos convidados de vários países também, que vão ter vivências diferentes das nossas, então isso que é muito valioso também, para além do MDR, mas incluindo o MDR. Então eu acho assim, se a Francine tivesse viva, ela certamente seria uma das nossas convidadas. Né? Mas ela, de alguma forma, vai estar presente através do legado que a gente está herdando. Então, sim, Silvia, ela está super representada talvez seja aí. A minha homenagem também a ela. Isso, assim, uma das coisas que ela fala e repete do início ao fim no livro, né, tá tudo muito fresquinho na minha cabeça, que toda vez que nós olharmos para os nossos clientes, para os nossos pacientes, que nós nos lembremos que nós precisamos encontrar quais são as rupturas emocionais dessas pessoas, para a gente montar, a gente está falando de passado, presente e futuro, do protocolo de 3 etapas, enfim, do protocolo de 8 fases, terapia que ela deixa, ela é gentil, ela segura na nossa mão, nos ajuda a caminhar, mas ela dizia, toda vez que você olhar para uma pessoa, se lembre que essa pessoa, ela é enorme nas suas conexões, ela vive em comunidade, ela tem suas próprias famílias, ela tem trabalho, ela tem passado, ela tem presente, mas ela tem futuro. Toda vez que um terapeuta MDR se encontrar com seu paciente, se lembre de que ele precisa trabalhar bastante histórias e que isso possa consolidar o que ele tem para viver depois. Ao olhar para o seu paciente, se lembre, ele tem um futuro.
E é nisso que a gente precisa focar. Então, essa é a história do seminário, não? Exatamente. E é interessante porque um dos nossos convidados é justamente o Rolf Carrier, né, que é economista, né, nessa área do mundo do desenvolvimento. Né, e ele fez um TED Talk, que inclusive está no nosso canal, né, de que o MDR poderia curar a humanidade, que se a gente tratar o trauma, a gente pode curar a humanidade, e a ferramenta seria, né, o MDR. Mas ele tem essa visão também, em termos de, assim, do trauma de pessoas refugiadas, das pessoas que tiveram que sair das suas casas, né? As guerras que a gente tem visto no Oriente Médio, na Ásia, em outras partes do mundo, né? A América Latina tá mais calma, mas eu vivi essa década de 80, 90 com o Sendero Luminoso no Peru, as guerras de Guatemala, de El Salvador, de Nicarágua, né? E como isso também deixou a sua marca, até hoje, né? Uma geração depois, a gente vê o desenlace do que o trauma dessas coisas, né? A gente vê, inclusive, com os netos de sobreviventes do Holocausto, como isso, de alguma forma, vai sendo transmitido, né, transgeracionalmente. Então, da importância da gente poder usar essa ferramenta, não só dentro dos nossos consultórios. Eu acho que isso é parte da nossa proposta com o seminário, é sair do consultório. E por isso nós estamos, inclusive, convidando e abrindo isso, não só para psicólogos, né, ou mesmo só para MDRs. Pelo contrário, nós queremos, assim, o socorrista, defesa civil, as trabalhadoras sociais, né, as terapeutas familiares, fisioterapeutas, quem tiver interesse nessa área, né, que venham participar com a gente, ouvir os nossos apresentadores falarem assim da sua área de especialização e de que forma a gente realmente pode ir do trauma à resiliência, né? Como é que a gente desenvolve isso, né? Da forma mais ampla possível, né? E eu acho que é isso, assim, eu acho assim, nosso horário tá acabando, a gente tá precisando mas eu acho assim, para mim, porque sabe, cada uma pode falar, mas assim, para mim o mais importante, assim, que eu penso em termos de futuro, que eu sempre falo que quando eu saí, assim, na minha vida passada, quando eu saí de casa, de avião e viajava, né, que eu já não tenho feito isso mais e não sei quanto que eu vou fazer no futuro, né, questões da minha família também, né, o que me fazia sair de casa era saber que daqui 10, 15, 20, 30 anos vão haver terapeutas que eu formei hoje, que nós formamos, porque eu não faço isso sozinha, nunca tenho essa pretensão de achar que isso fosse possível sozinha, a gente não... Os africanos dizem que quando a gente quer ir rápido, a gente vai sozinho, mas se a gente quiser ir longe, a gente vai junto, né? Então, eu tenho com quem ir junto, né? Mas eu penso assim, uau, daqui 20, 30 anos vai ter pessoas curando, sarando, né? Fazendo intervenções, não a nível só de consultório, mas quem sabe a nível de tragédia, de desastre, que infelizmente vão continuar existindo, quando eu já não estiver mais aqui, e essas pessoas vão estar tratando outras com as ferramentas que a gente ensinou hoje, né? Porque eu acho que nós, como treinadoras, temos essa visão de multiplicação, né? Como a gente treina, sai de casa para fazer isso, deixa nossa família, deixa os nossos filhos, deixa os nossos netos, nossos maridos em casa, para a gente poder fazer isso. E eu também penso assim, na vida de cada pessoa que é tratada com MDR, a Francinha aparece, né? É verdade. O legado dela está presente, né, em cada pessoa que se cura do seu trauma, em cada pessoa que sai do trauma e vai à resiliência, na vida de cada pessoa que não sofre mais com aquelas coisas que fizeram sofrer tanto, com as experiências adversas, com os traumas, com as rupturas, com as quebras da vida, porque a gente sabe que isso é sempre. E eu acho que, assim, se eu tenho alguma coisa para dizer hoje, assim, é agradecer a Deus, agradecer a Francine, né, que ela teve essa oportunidade, esse vislumbre, né, assim, divino, assim, espetacular, singular, inovador, pequenininho, que começou num parque e que foi devagarinho crescendo, e aquilo foi se tornando num protocolo, e de repente começou os workshops, e um dia se tornou num instituto, e mais adiante se tornou numa associação, e começou a expandir pelo mundo, e foi para a Europa, e depois veio para cá, foi para a Austrália, está indo para a África, foi para a Ásia, está no Japão. E eu acho que, assim, de onde ela estiver, né, eu acho que ela nos vê, né, eu acho que com certo grau de orgulho, né? Olha, isso mesmo, é isso que vocês tinham que estar fazendo, é isso que vai fazer viver o meu legado, né? É reproduzir, multiplicar, curar
e formar outras pessoas, né, que possam fazer isso. Então, eu acho que assim, é essa presença dela, né, na cura, né, que é tão simples e tão complexa, mas que nos permite fazer uma intervenção na vida de tantas pessoas ao redor do mundo. E nós aqui no Brasil. Né? Então é isso. E eu sou muito agradecida a vocês também. E toda a minha equipe, minhas organizadoras, as facilitadoras, as supervisoras, as ajudantes, todo mundo assim que tem nos ajudado tanto e tantos anos, e muitos anos, né? Porque tem gente assim, 10, 15 anos com a gente, né? 12 anos. E isso é muito bonito, né? Então, sou muito agradecida por essa live, que a gente tem agora essa ferramenta que a gente pode... Isso. E é uma forma da gente se encontrar com mais frequência também, e estar sempre junta, e enfim, eu acho assim, é muito prazeroso a gente trabalhar com esse grupo aqui, com essa equipe, e sem jogar confete, mas é porque de verdade a gente trabalha bem. Então, eu acho que é uma oportunidade que nós temos. Então, assim, mais uma vez a gente agradece a Francine, que a gente está aqui junto hoje. É verdade. Mais um bom motivo para a gente Ela estar junto. Ela também é a causadora desse encontro, né? Então, nós estamos aqui juntos, e com tantas pessoas nos assistindo, né? Obrigada, viu, gente? De verdade. Esli, você tem o dom de nos emocionar. Né? Assim, de verdade, é o que me deixa mais disposta aos finais de semana sair e trabalhar e formar mais gente, porque nós precisamos realmente de terapeutas que tenham uma ferramenta, uma abordagem que funcione e que cure as pessoas. E o MDR veio lá atrás com a Francine Shapiro e hoje se transformou nessa abordagem sensacional de tanta propriedade e que ajuda tantas pessoas. Então, eu agradeço a ela, em primeiro lugar, a Deus, né? A ela. E a você, Esli, que me treinou para ser trainer. E a Silva ficou me olhando e me corrigindo, me dando umas chicotadas, Rita, faz assim, Rita, faz aquilo. Mas na brincadeira a gente se diverte, né? Mas de verdade, né? Agradeço a cada uma de vocês por fazer parte da equipe. Silvana, minha amiga de muito tempo, né? Raquel, minha querida, e Jaque, que é muito mais do que amiga, né? Já que a gente se conhece de outros legados, né? Então, assim, é uma honra. De outras histórias, né? A terapia MDR nos juntou outra vez. Nos juntou. E, assim, muito bom estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada de coração. Uhum. E a vocês obrigada também, gente. Gente, eu quero dar uma falinha aqui, né, dizendo das coisas que nos fazem sair de casa e dizer que como isso é um tributo à vida da Francine, né, um pouco antes de começar a live, eu estava me arrumando, a minha filha falou, mas mamãe, hoje você não passou bem, você vai atender agora? Eu falei, não, agora nós vamos falar sobre a Francine, sobre a vida dela. E ela me perguntou, mas por quê? Falei, porque hoje está fazendo um ano que a Francine partiu. Ela, mas já, mamãe, parece que foi ontem. Então vejam que até uma criança, né, consegue entender tamanho, o desejo que a gente tem de que a Francine continue brigando, o quanto ela permanece viva. Eu acho que é isso que faz a gente sair de casa, a certeza de que o que ela criou não morre. E estará vivo em cada paciente, como ela diz assim, olha, o que vocês têm como recompensa, como terapeutas MDR, é trazer de volta para os seus pacientes a vida e a alegria. E aí no primeiro capítulo, ela sempre coloca uns ditadozinhos, inclusive uns angolanos, enfim, e ela diz assim, feliz daquele que encontrou o seu ofício, que ele não procure por outro. Eu acho que é isso que nos reúne e nos faz seguir. Então ela continua viva. Cada vez que a terapia MDR pode construir a ponte entre a dor do trauma e a possibilidade de uma vida nova. Eu acho que esse é o protocolo de 3 etapas, de onde a pessoa está, onde ela caminha e para onde ela vai. Eu costumo dizer que a gente deveria pedir para os pacientes tirar uma foto do antes, do durante e do depois. Essa é a transformação que ela espera e cada uma de nós vem fazendo isso. É como diz uma paciente minha, o efeito Botox, a terapia MDR é o efeito Botox. Muito obrigada a todos vocês, né, pelo convite, pela participação aqui. Desculpa, Silvana. Não, eu que te interrompi. Mas, assim, muitos aspectos da Francine já foram lembrados aqui, né? E eu quero me despedir lembrando de um outro aspecto da Francine que me move muito também. Que, assim, ela diz que o MDR é tão bom quanto é a pessoa que pratica, né? Então, a gente poder, além de trabalhar, estar envolvido no ensino, na educação continuada, no acompanhamento de terapeutas, né? E poder estar cada vez inserindo mais colegas
nesse trabalho com o MDR e acompanhando tanta gente como a gente faz, é um privilégio, né? Porque é justamente poder caminhar nessa linha, né? De continuarmos estudando todos para que a gente possa cada vez fazer com que o MDR seja melhor, porque isso depende da nossa entrega, da nossa busca por conhecimento, por aumentar a nossa resiliência, a nossa autorregulação, o nosso desenvolvimento de competências, né? E isso tudo é muito mais agradável quando a gente faz dentro de uma equipe que pode se apoiar, que pode trocar. Então, eu quero encerrar dessa forma, agradecendo a Shapiro por esse aspecto que eu sinto muito presente na minha motivação e a vocês todas. Legal. Gente. Que bom. Então, boa noite a vocês e boa noite a todas. Muito obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Tudo de bom. Valeu, Boa gente. noite. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Tchau. Prazer.